Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é nossa aula de português e hoje a gente vai revisar um assunto que a gente vem estudando vários anos no fundamental e aí agora no médio novamente, mas que é pra gente conseguir passar adiante, certo? A gente vai revisar só para refrescar a memória e a gente entender melhor o próximo assunto. Então, essa aula vai ser uma aula só de revisão e vai ser sobre frase, oração e período. Para a gente entender o que cada um, qual a função de cada um na língua portuguesa, qual a função de cada um num texto, numa construção de sentido, numa comunicação, tá certo? Então, a gente vai começar com frase e aí eu vou passando adiante. Com frase é o seguinte: a frase, eu poderia dizer aqui que ela é um conjunto de palavras. Mas por que essa minha afirmação não ia estar tão correta? Não estaria correta. Porque se eu boto um amontoado de palavras e eu digo caderno, lápis, borracha, a gente sabe que isso vai fazer parte de um conjunto, mas não faz um sentido sozinho. A frase, para poder ela ser frase, ela tem que ter um sentido. Ela pode ser apenas uma palavra. Por exemplo, quando eu grito socorro, só é uma palavra, mas ela tem sentido. As pessoas vão estar inseridas num contexto que vão saber que eu estou precisando de ajuda. Então, essa palavra única, ela vai se transformar numa frase quando ela ganha sentido. Então, a frase é aquela que vai ser repleta, ela vai ter um sentido, ela vai traduzir um sentido, ela vai carregar esse sentido. E aí, a gente vai ter, por exemplo, frases com verbos e frases sem verbos. As frases sem verbos, elas são chamadas de frases nominais. E as frases com verbo são as orações, que aí é o outro passo do nosso estudo. Oração. As orações, elas são o seguinte: elas vão possuir verbo, elas têm que possuir sentido igual a frase. Então a gente vai pensar no seguinte: toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque além de sentido, a oração precisa ter um verbo. E a gente já viu que a frase não necessariamente vai ter um verbo. Então a oração, ela vai ter sentido e verbo. Então a gente vai subindo de nível. A frase, ela precisa ter apenas sentido. Pode ser uma palavra ou mais, um conjunto de palavras, mas que carregue um sentido. A oração, ela vai ter sentido, ou seja, a oração é uma frase. Só que para ser oração, ela necessita ter um verbo. E aí a gente vai ter as orações, elas vão ter alguns termos diferentes da frase. Por exemplo, as orações, elas vão ter termos acessórios, termos integrantes, elas vão ter os termos essenciais. E aí, para a gente subir mais um passo, que aí é o próximo passo, a gente vai ter o período. E aí o período, ele vai ser... é como se fosse uma caixinha, certo? A gente tem a caixa principal, que é a frase, e aí tudo isso pra frente vai fazer parte da frase. Mas eles vão aumentando mais, certo? Então vamos botar como uma escada. Uma caixa não, uma escada. E aí a gente tem o primeiro passo da frase, que só precisa ter sentido para ser uma frase. O segundo passo do degrau, o segundo passo da nossa escada, o segundo degrau, a gente vai ter a oração, que ela precisa ter sentido, igual a frase, mas ela também precisa ter um verbo, uma ação, certo? Um estado. E aí a gente vai passar para o período. O período vai ser um degrau a mais, e aí o período ele vai ser o seguinte: se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Porém, eu posso ter mais orações, e aí eu vou ter períodos compostos. Eu tenho um período simples, que ele é composto por uma oração só. E a gente vai ter o período composto, que ele vai ter duas orações ou mais. Agora eu vou colocar alguns exemplos para a gente perceber e entender melhor como fica isso na frase escrita, na escrita, certo? A gente vai ter frase, vou começar da frase de novo, tá certo? E aí eu vou mostrando os exemplos pra gente ver o crescimento da nossa escadinha. E aí eu tenho frase,
eu posso ter uma frase nominal, uma frase verbal, que aí ela vai ser uma oração. E aí é o seguinte, frase, eu posso ter socorro, ai, ela pode ser uma interjeição, ela pode ser... Tudo isso vai vir repleto de sentido, então ela acaba se tornando uma frase, mesmo que seja só uma interjeição, mesmo que seja só uma palavra, como eu já falei anteriormente. E aí o exemplo da frase, eu vou ter dois tipos, como eu tinha falado anteriormente, frase nominal e frase verbal. Uma frase nominal, por exemplo, eu grito fogo. Tem sentido, é apenas uma palavra, não tem verbo, então é uma frase nominal. Uma frase verbal, quando eu digo estou em casa, tem verbo, o verbo estar, estou em casa. E ela também é uma oração, certo? E aí a gente tem a oração, como a gente viu, a oração ela tem verbo. E aí a oração Josefina chamou os amigos para casa. Isso aí vai ter um verbo, vai ter termo essencial, vai ter termo integrante. Vamos fazer o seguinte, no período a gente vai fazer um conjunto de orações, certo? Só que é o caso do seguinte, a gente tem também dois tipos de período. A gente vai ter o período simples e a gente vai ter o período composto. Então, no período simples, eu vou ter apenas uma oração. Então, se eu disser isso, Josefina chamou os amigos para a casa dela. Isso aí vai ser um período simples, a gente composto por só uma oração, tem apenas um verbo. Agora, se eu digo, vocês já me conhecem, sabem que eu vou fazer um exemplo de comida, né? Se eu digo, eu gosto de pizza, mas não gosto de frutas. Não tô dizendo, comam frutas, viu? É saudável. Não tô fazendo apologia a comer besteira, não. Vamos lá. E aí, eu tenho o primeiro verbo gostar, certo? Eu gosto de pizza. E aí eu tenho o segundo verbo gostar. Então eu vou ter duas orações. Então isso aí vai virar um período, certo? A gente vai ver mais pra frente períodos e aí a gente vai ver a divisão do período composto e do período simples. E aí a gente vai vendo também que dentro do período composto a gente vai ter outras categorias que não vou botar o carro na frente dos bois. Na próxima aula a gente vai começar isso e por isso que eu queria revisar frase, oração e período. E é isso, pessoal. Beijo, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês sabem que pode me falar no WhatsApp, pode falar em qualquer lugar, nas plataformas que a gente tem, Edmodo, Google Classroom, WhatsApp, Instagram, Sinal de Fumaça. Eu vou estar lá para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Beijão, até a próxima aula.